força de vontade. Força de vontade fica no âmbito racional da mente. Só que força de vontade é a bateria, toda bateria acaba. Então por isso que as pessoas que tentam parar de fumar, tentam emagrecer, tentam fazer uma dieta, elas falam uma semana, 15 dias, 3 dias, um mês, mas depois desiste, porque a força de vontade acaba. Comecei um negócio com um amigo, eu tinha 7 mil da rescisão da oficina, a única vez que eu tinha juntado dinheiro, eu guardei aquela grana e decidi começar um negócio com um amigo, e o negócio durou 3 meses, quebrou. E no início de 2015, eu já tinha 30 anos de idade, morava de favor com a minha mãe, tava dependendo dela para pagar minhas contas, para viver, não tinha renda, não tinha dinheiro, não tinha nada. Desculpa a palavra, mas tava me sentindo merda naquele momento da minha vida. E eu peguei e comecei a largar currículo para conseguir um emprego. Eu tava numa entrevista de emprego para Claro, para plano empresarial, vender plano empresarial da Claro, e um outro amigo me convidou para abrirmos um negócio juntos. E aí eu conversei com ele, eu tava bem resistente a tentar o negócio, né? Porque, investiu teu... tinha investido ali, tava frustrado já de tentar, né? Então eu queria a segurança, entre aspas, de um emprego. E aí eu peguei então e falei com esse meu amigo, e eu disse que essa é uma coisa, cara, lascado e meio, vamos tentar. E aí a gente deu o nosso jeito, eu não tinha dinheiro na época nem ele, a gente conseguiu cartão de crédito emprestado para fazer um giro inicial pro negócio, e aí foi a primeira vez que eu prosperei financeiramente na minha vida. Já tinha uns 2 anos, 3 anos antes, eu já tinha conhecido o desenvolvimento pessoal, já tinha começado a tirar as minhas cascas aqui e me conhecer, entender onde é que eu errava, onde eu acertava, e tive que evoluir muito, porque realmente a versão que tinha lá atrás, ela tinha muitas coisas a melhorar, que a gente falou que é um processo. É um processo. E ali então eu prosperei, eu tive um grande resultado em curto espaço de tempo, no sentido de 1 ano, o nosso negócio deu muito certo. E aí, só que eram já uns 4 a 5 anos que eu estava me desenvolvendo, ou seja, né, eu costumo falar que o resultado que eu tenho é fruto da pessoa que eu me tornei ao longo do processo, porque se aquela versão antiga lá de uns 15 anos atrás, né, com certeza não teria os resultados que eu tenho, porque eu tive que mudar comportamento, visão de mundo, enfim, muitas coisas. E aí então, a gente prosperou, e durante 4 anos eu conduzi aquele negócio junto com meu amigo, mudei a minha realidade financeira, chegamos a faturar 47 milhões em vendas no único ano, e aí então, no metade de 2019, eu conversei com ele, já vim me desenvolvendo muito, daí quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu investi muito mais em mim ainda, e aí eu peguei, em 2019, conversei com ele, e eu vendi os 50% da minha parte para ele, e eu decidi começar a trabalhar com treinamentos. E aí foi um mar de rosas, né? Mentira. Como contando negócio, né? Só uma coisa, só barbada. Só fácil. Venham pro meu evento, o Pierre aqui, todo mundo veio, foi fácil. Na verdade, é uma responsabilidade que tu tem. Não, porque foi assim, ó, como surgiu, né? Eu comecei a ter crescimento no meu negócio, comecei a ter meu time de venda, né, as pessoas trabalhavam comigo, comecei a ter que treinar, né, assumir a responsabilidade, a liderança dessas pessoas, e eu comecei a buscar mais ainda me desenvolver, porque eu entendi, tem que ter uma caixa de ferramenta mais ampla para ajudar as pessoas. E ao mesmo tempo eu estava crescendo financeiramente, que é o que mais fica evidente para as pessoas, mas as pessoas também viam a mudança em mim. E daí perguntavam, Ronei, como é que tu fez para resolver essa tua questão aí? Eu falava, eu li esse livro. Ô Ronei, como é que tu fez para resolver, aprender isso, fazer isso? E os caras, fui num curso lá em São Paulo. E eu comecei a ajudar as pessoas assim, direcionando para onde eu já tinha ido. E aí eu peguei e chegou num ponto, cara, mas eu tenho recurso. O meu time é que eu vou fazer. E eu comecei a ajudar, começou a dar resultado e eu peguei gosto por fazer aquilo. Inclusive eu tinha muito medo de falar em público, né? Eu tive que destravar, eu acho que tu ouviu já essa história, né? E aí então eu destravei isso e eu peguei o gosto de fazer isso. Então eu decidi fazer essa transição, lógico, já estabilizado financeiramente. Eu costumo falar que eu não me tornei um treinador para ter sucesso financeiro. Eu tive sucesso financeiro e escolhi me tornar um treinador. E aí comecei essa jornada, fiz meu primeiro evento início de 2020, levei pandemia, não podia mais fazer evento, daí eu me frustrei, peguei o sonho, botei na gaveta e abri revenda de carro, abri farmácia, montei time de consórcio, até que daí então eu recebi de presente aqui, quem sabe quem está assistindo aqui seja uma primeira sacada ou visão assim, que para mim mudou muito meu jogo. Eu estava com 3 negócios, né? Uma farmácia, uma revenda de carros e um time de consórcio. E o treinamento arquivado esperando acabar a pandemia. E aí, um amigo, que é empresário, ele é de Porto Alegre, hoje mora em Portugal, tem 4 grandes negócios, ele me deu de presente um livro. Ele falou assim, ó... Esse é o livro. Esse é o livro. Ele falou assim, ó, livro de cabeceira, Ronei. E eu, cara, eu admirava muito o resultado deles, cara, vou seguir o que o cara falou. E o livro é Essencialismo. Olha aqui, qual que é a câmera? Essencialismo? Essencialismo. Qual? É aqui, eu te falei. Essa ali, ó. Eu não me lembro. Essencialismo é o nome do livro. Esse livro é maravilhoso. Na 14ª parte desse livro tem uma imagem, que é bem famosa até, para quem já leu o livro. 2 círculos, e um deles, no centro está escrito energia. E num deles está cheio de flechinha pequenininha em volta, e no outro tem uma única flecha bem grande. E daí a pergunta de milhões. Você tem andado milímetros em várias direções ou quilômetros na direção que realmente importa? Aquilo ali pra mim, cara, eu fechei o livro e comecei a processar aquilo e pensar. E naqueles 3 meses seguintes, eu dei uma decisão de fazer uma única coisa e botar toda a minha energia, em vez de dividir meu foco em um monte de coisa. Por mais que eu estivesse crescendo, tava tudo crescendo devagarinho. E daí começa aquela frustração, porque tu quer fazer as coisas acontecer. E eu pensei, vou deixar tudo de lado. Daí eu peguei minha revenda, eu entreguei pro meu sócio, disse, ó, vai me pagando como tu puder, tô fora. A minha farmácia, eu tinha 10 funcionários demitidos, 10, fechei a farmácia. E o time de consórcio eu entreguei pra um cara continuar conduzindo.
E eu peguei, coloquei toda a minha energia aqui, e aí a gente começou a crescer, né? Daí a gente foi crescendo, 2021, 2022, todos os anos crescendo, a gente já multiplicou 20 vezes o tamanho da empresa. Então, realmente, aquele momento foi um fator de renúncia, né? Tive que abrir mão de coisas boas que eu tinha na minha mão, mas uma decisão que mudou toda a rota do meu negócio hoje. Sim, tu falou desse livro, a Cíntia leu, minha esposa leu, e é um dos livros que tá na minha fila lá pra... Cara, lembra que eu te falei do livro, né? Que eu não me lembrava o nome dele. Cara, eu tenho que ganhar royalties desse livro, eu sempre falo dele. Mas é isso, gente, é isso. E aí, estamos aí hoje. Hoje já são mais de 200 mil pessoas treinadas em eventos presenciais no Supera, já são 21 edições, foi na quarta, né, cara? Sim. São 21 edições do Supera, né? Chapecó, Balneário e Porto Alegre, as três cidades que a gente realiza o Supera. Temos outros eventos também, então, ao todo, entre palestras, eventos, Supera, o Extreme Igrejinha, que é um programa de alto impacto para liderança, mais a parte corporativa. Eu assisti alguns vídeos. Aquele ali é pauleira, né? É alta intensidade, 3 dias. E eu faço muitos treinamentos corporativos também hoje, treinamento dentro de empresas, grandes companhias, né? Que eu vou lá ou para treinar a liderança ou treinar o time inteiro também, né? Então são mais de 200 mil pessoas impactadas e então hoje é certeza que a missão está acontecendo. Quantas pessoas impactadas? Mais de 200 mil hoje, presencialmente, né? Online a gente presencialmente. Presencialmente, olho no olho. Esse cara, um dia foi chamado no palco e ele fugiu, escondeu atrás de uma Kombi. Porque não queria falar diante de pessoas. Uma Kombi bege, não esqueça. Porque quando eu trabalhava com vendas naquele período ali, eu bati uma meta, eu fazia em paralelo, né? Como uma renda extra. E eu fui no auditório da Unicinos, em São Leopoldo, e tinha 500 pessoas. E um rapaz falou assim, da organização, Rony, a gente vai te chamar no palco ali só pra te dar uma palavrinha. Mas era assim, 30 segundos, porque tinha várias pessoas que tinham batido aquela mesma meta, uma meta pequena. E eu peguei e disse, beleza. E quando ele saiu, eu fui pro estacionamento e me escondi assim, meio acocado, com as costas escorado numa Kombi bege. Lembra a cor da desgraça? Caramba! E aí eu fiquei ali ouvindo meu nome ser chamado. Então, assim, cara, eu tinha um pavor de falar em público. E isso, lógico, eu tive que trabalhar em mim, né? Hoje com a parte comportamental, eu entendo exatamente de onde vem, como lidar. E, cara, tem muita gente que tem esse problema e atrapalha muito, né? Tanto na questão, né, pessoal quanto na parte profissional, né? Porque se eu começo a crescer, eu também tenho que me comunicar, às vezes, com 5, 10, 15 liderados que eu tenho dentro de uma empresa. Então, não existe crescimento sem liderança. E não existe liderança sem uma boa comunicação. Então, hoje, inclusive no Extreme, é um dos pontos que a gente entende que muita gente precisa e a gente trabalha, tem um bloco, né, de uma manhã inteira que a gente trabalha só para destravar a comunicação. Porque destravar a comunicação não é fazer curso oratório. É emocional. É emocional. Tanto é que antes de ir pro Supera, acho que no mesmo ano, um ano antes, eu fiz o curso de oratória. Aqui no SESI eu fiz. Sim. Porque esse era um dos meus grandes problemas. Falar, conversar com pessoas. Então, e por que o podcast? Eu estou conversando com câmeras, com pessoas. Lógico, tem muito a desenvolver ainda. Sim. Mas já quebrei algumas barreiras para conseguir estar aqui. É porque assim, ninguém tem medo de falar em público, ninguém tem medo de falar numa câmera, que tem muita gente que, não gosta de gravar stories, vídeos e tal, ou um podcast. Ninguém tem medo de vendas ou não gosta de vendas. Tem gente que fala não gosto de vendas não é comigo. O problema não é a venda, não é gravar um vídeo, não é falar em público. O problema é que a pessoa tem medo de ser rejeitada quando fizer isso. Sim. É a rejeição, é uma raiz emocional, veio de algum lugar. Né? Então, as pessoas têm que aprender a lidar com a rejeição. Porque se tu soubesse, por que alguém não quer vender? Porque ela sabe que tem a chance bem grande do não. Se não tivesse a chance do não, tu ia ter medo de vender? Não, porque é só sim. Então, o teu problema não é com a venda, é com a possibilidade de ser rejeitado na hora da venda. E como superar essa rejeição? Rejeição, tem vários movimentos que tu pode fazer, né? Por exemplo, dentro dos nossos eventos, a gente trabalha com uma das raízes, que é o quê? As experiências de forte impacto emocional. Porque, atualmente, ela constrói padrões através de 2 movimentos, repetição ou forte impacto emocional. E tu pode reconfigurar por repetição ou por forte impacto emocional. Então tem várias ferramentas de repetição. Todas são simples, tá? As pessoas acham que é uma mágica incrível. São simples, mas é repetição, ou seja, é um processo. Sim. E outras mudanças podem ser através do forte impacto emocional. Ou seja, uma experiência. Seja dentro do Supera, que é um ambiente controlado e preparado para isso, ou seja na vida. Por exemplo, o meu sogro, ele fumou durante 40 anos da vida dele. Tentou fumar um monte de vezes. Com a força de vontade. Força de vontade fica no âmbito racional da mente. Só a força de vontade é a bateria, toda bateria acaba. Então por isso que as pessoas que tentam parar de fumar, tentam emagrecer, tentam fazer uma dieta, elas falam uma semana, 15 dias, 3 dias, um mês, mas depois desiste, porque a força de vontade acaba. Se tu não entrar no viés emocional e instalar um padrão ali dentro, tu não consegue manter um novo hábito, uma nova mudança ou ressignificar uma crença. Então ele fez o quê? Umas 6 tentativas de parar realmente de fumar em 40 anos. 4 dias, 15 dias, um mês e meio. Só que um dia ele teve um AVC, parou na UTI. Ficou 9 dias na UTI. Botou aquela molinha no coração, stent. Adivinha? Saiu de lá e nunca mais fumou. Forte impacto emocional. Pode ser na casa da vida. Só que, claro, não vou esperar tu ter um AVC para te transformar. Né? Então, por isso que tem o treinamento. E eu comecei me transformando, destravando, por exemplo, meu medo de falar em público dentro de eventos, entendendo de onde tinha vindo, porque tem uma raiz. Né? Por exemplo, hoje, uma pessoa que tem medo de falar em público, se tu olhar, a gente não consegue desassociar o racional do emocional. Né? Corpo e mente são um sistema único, são interligados. Então, imagina que tu tenha medo de falar em público.
Quando tu tá na iminência de falar em público, o que vai acontecer? A tua mente vai começar a processar informações. Não vou falar, o que vai acontecer, não sei o quê. Começa a processar, vou sair daqui, vou fugir para trás da Kombi. Tua mente começa a criar um monte de histórias. Sim. E ao mesmo tempo o teu corpo manda sinais. Boca seca, o coração acelera, a respiração fica curta, a mão começa a transpirar, suar, enfim. É o teu corpo e a tua mente mandando sinais, como se estivesse falando pra ti assim, ó, sai daí, cara, não faz isso, lembra que isso é ruim. E lembra de onde? Pode ter sido no auditório, pode ter sido na escola, pode ter sido no churrasco de família com os familiares rindo da tua cara e tu sentiu rejeição, humilhação, vergonha, alguma coisa assim. Essa sensação foi ruim. E tu quer evitar essa sensação ruim. Então tua mente cria um padrão mental. Tu não quer viver de novo. Que nem numa empresa, a gente tá numa empresa. Vocês são empresários. Uma empresa tem um problema na empresa, o que a gente faz? Resolve. Depois que resolve, a gente cria um processo para esse problema não acontecer mais. Sim. E a gente fala pro setor, ó, a partir de hoje, a gente faz assim aqui para não acontecer mais aquele problema. Não quer a dor. Atualmente faz igualzinho, ela não quer a dor. Então o que ela faz? Cria um processo. Por exemplo, não fale mais em público e nunca mais passe por isso. Pronto, resolvido. Passa a vida inteira sem falar em público e não passa mais por isso. Sim. Então, o jogo é o quê? Tu não tá te sabotando por não falar em público. É um sistema de autoproteção que tu tem aí dentro. E tem que quebrar esse padrão. Que loucura, né, cara?